começando mais um Come Bebe Fala, o podcast que reúne todos os temas que a gente gosta de discutir e fazer, né? Que é comer, beber e falar. Às vezes de comida e bebida e às vezes de diversos outros assuntos. Estamos aqui também com Felipe Andrade e Pedro Smolka, recebendo hoje nosso convidado, o Zé, que vai falar um pouquinho... a gente vai deixar para ele falar, né? Então, queria já começar falando quem que é Zé, como que surgiu toda a história até chegar até hoje aqui, você já sempre foi da gastronomia ou não? Veio de outro ramo e daí passou para a gastronomia? Cara, é longa a história, tá? Mas acho que nós temos tempo para falar. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui falando. Vocês realmente hoje em dia são aí um exemplo e uma inspiração para todo mundo que é do setor aí. Fico bem contente de poder estar aqui contando com vocês. Dizemos o mesmo, cara. Você sempre foi uma inspiração pra gente aí quando a gente começou. Bom, cara, eu não comecei na gastronomia, eu tenho 15 anos de gastronomia e entretenimento, vamos dizer assim, porque não é só gastronomia, né? Mas eu era bancário, trabalhei quase 9 anos no HSBC, falecido HSBC. Eu trabalhava lá numa área de projetos, era tipo gerente de projetos, assim. Não trabalhava em agência não, sabe? Trabalhava com coisas um pouquinho mais dinâmicas, assim, que era o que eu imaginava fazer. Mas eu não tinha ideia de ser empreendedor, não tinha muita ideia, assim, eu tinha muito medo, na verdade, de não ter um salário no final do mês. Essa é a grande verdade, cara. Porra, tinha muito medo disso. E tinha medo porque a minha família, meu pai, minha mãe... sempre trabalharam com gastronomia de certa maneira, tinham empreendimentos nesse setor e eu sabia da dificuldade que era e via todo final de mês como que era ali, mês que tem, mês que não tem, e era uma coisa que me incomodava como criança, assim, né? Porque, sempre na ponta do lápis. Aquelas pequenas coisas de criança, assim, pô, tinha que pagar a escola e, porra, sabia que tava a escola atrasada, porra, me sentia mal. Mas hoje, quando você olha, você acha que rolava isso porque era algum erro deles, assim, questão de gestão, que hoje em dia, por exemplo, você não comete ou... Cara, eu acho que sim, assim, acho que era porque eles também não sabiam muito onde estavam fazendo e faziam... Mais meu pai, assim, no caso, que fazia coisas muito boas, mas tinha um gerenciamento do dinheiro ruim, assim, não sabia muito lidar com o que ele ganhava. Ele comprava coisa, daí... É extremamente comum na gastronomia, né, cara? O que entra, sai, você pô, sempre... cara, é uma confusão, assim, né? E isso me incomodava, assim. Eu nem sei se ele sabe que isso me incomodava, mas, assim, me incomodava, cara. Agora estão sabendo. Ele vai descobrindo as coisas quando eu vou contando. E aí eu tinha medo disso, cara. Então eu fui procurar um emprego numa multinacional, tal, não sei o que. Eu falei, não quero depender do meu negócio. Eu tinha muito medo disso. Mas chegou um determinado momento que eu tava com um dinheirinho pequeno guardado e meu pai teve um desses problemas de negócio. Assim, ele tava com um negócio em São Paulo, acabou não dando certo, ele teve que voltar para Curitiba. E teve um mês que ele me pediu uma ajuda financeira, assim, né? Não lembro se ele me pediu ou eu ofereci, mas eu vi que tava ruim a situação. E eu falei, pô, eu não vou só dar o dinheiro. Eu falei, pai, vamos montar um negócio, porque você sabe fazer as coisas e eu não sei. Mas eu sei cuidar do dinheiro e você não sabe, entendeu? Então vamos juntar as duas coisas. Daí a gente resolveu montar o primeiro negócio. Então para mim foi um plano B. Eu não saí do meu emprego para me aventurar na gastronomia. Eu não tive que fazer essa escolha. Eu tive o conforto de poder ter uma pessoa que tinha um puta no conhecimento para tocar o negócio para mim. E eu ajudei da maneira que eu pude no início. E levei ainda, depois que o Quermesse... Isso foi o Quermesse, né, que abriu. O primeiro bar foi o Quermesse. Que ainda tá na tua operação. Tá, ainda é o nosso melhor bar, vou dizer assim. Hoje, pra gente só resumir pra galera, que até a gente chegar na situação, no cenário atual, mas hoje quais marcas estão embaixo do guarda-chuva do Zé? Hoje é Quermesse, Porks, Fish Me, o Bar do Açougueiro e o Tizé, que é um restaurante de comida mineira. O Fish Me é um bar especializado em frutos do mar. O Bar do Açougueiro é um bar especializado em cortes de petiscos de churrasco. O Quermesse é um bar de petiscos tradicionais, um boteco raiz, né? Cerveja de garrafa e tal. E garçom, aquele garçom mais antigo. Então esse é o conceito do Quermesse. E o Porks é petiscos de carne de porco, né? Então cada um no seu segmento. O Quermesse você falou o melhor bar porque é o que mais fatura ou é o mais que você acha mais... Cara, o Quermesse é o melhor, é o mais antigo.
14 anos, vai fazer 14 Se anos. provou. Ele é um bar que ele já passou por muita coisa e já tem assim uma regularidade muito grande. Eu não tenho muito que me preocupar do faturamento de amanhã. Na verdade, se me falar assim, quanto vai faturar amanhã? Eu te digo na vírgula quanto vai vender amanhã, que é o dia que nem, sabe, de tão reloginho que é o negócio. Porque a gente já sabe, já tem uma clientela, assim, a gente já conseguiu cativar bastante. Não sofre muito, a gente não tem que fazer tantas ações de marketing mirabolantes para trazer cliente. Isso é o sonho de consumo, né? A gente tem um cliente muito fidelizado, assim, né? Então, ele é muito bom por isso. Ele ainda é um bar que tem um ticket médio muito alto, porque a gente trabalha com porções maiores, com um público um pouco mais velho, então acaba tendo um ticket mais alto e isso faz com que tenha um faturamento mais alto de todos. Quase um ou outro mês não é o mais alto de todos os bares, mas legal, ele está sempre lá nas cabeças. Não sabia. E só que ele não tem uma margem tão grande, porque ele tem custos muito grandes para ter uma operação tão robusta quanto essa. Então é uma operação que tem muito garçom, que a gente tem, todos os itens são pré-preparados no próprio bar, então assim, não vem nada pronto do fornecedor que eu vou fritar. Eu quero fazer uma coxinha, eu tenho que fazer a massa da coxinha lá, né? Porque a gente tem uma equipe de dia lá só para fazer isso. Então, é um bar mais complexo. Mas ele é aquele porto seguro, sabe? É o que a gente sabe que pode cair o mundo lá, sempre vai estar tudo bem. E esse foi o primeiro de vocês dois juntos, mas ele continuou com o que ele tinha e daí vocês abriram mais esse? Não, ele já não tinha mais nada na época, entendi. ele tava sem nada, tava zero, tava sem nada. Ele se dedicou, ele se dedica e hoje, inclusive, é ele que cuida lá do bar, é ele que toca, legal. Meu pai que toca tudo. Hoje eu sou como se fosse um conselheiro do Quermesse, né? E ele, meu pai, é meu conselheiro em todas as outras operações, entende? Só que ele que toca a operação do Quermesse. Então ontem eu fui assistir um jogo do Brasil lá, que fazia tempo que eu não ia. E é um lugar que eu gosto muito de assistir jogo, me sinto muito em casa lá, né? Daí levei os amigos, as famílias dos amigos e tal. E eu tava sentado bebendo cerveja. Meu pai tava reabastecendo gelo nos baldes de cerveja da galera que tava acabando. Tava cobrando, limpando mesa, tal, com o paninho no ombro e lenha. Ah, você é assim então, Judito. Mas ele curte então, né? É a vida dele, ele gosta pra caramba, assim, ele se dedica muito lá, ele tem o maior prazer de fazer o que ele faz. Lá ele se sente realmente em casa. Assim. Então, quando a gente. Claro que nem tudo são flores, né? Quando a gente abriu o Quermesse, a gente abriu num ponto que era completamente fora do roteiro gastronômico de Curitiba. Hoje em dia não é tanto assim, né? Você fala, Bom Retiro, aqui, pra quem não conhece, dá tipo 2 km do centro da cidade. Mas é pra um lado que não tinha sim. A casa bares, dos meus pais é a 1 km de lá. É um bairro super residencial, então a densidade demográfica é mais baixa e tal. É um lugar que não era exatamente o melhor lugar para se montar. A escolha do ponto não foi uma escolha estudada, foi uma escolha assim, o que a gente consegue alugar? Tem esse dinheiro, a gente queria um imóvel grande, legal, vamos lá. Eu repetiria essa escolha? Não. E felizmente todas as escolhas e novos pontos que eu fiz para os meus outros negócios, eu pude já escolher um ponto mais assertivo, entendeu? Eu ia falar porque isso. Eu levei 2 anos remando lá. Uma competência, eu acho que eu posso falar isso, achar ponto, cara. Porque você sempre tem um ponto muito bom. Obrigado. E a gente rodando com as franquias também, a gente vê. Cara, precisa ter uma janela aqui em, sei lá, em Vitória. Puta, daí você olha ali, tem que ser aqui, tem um porquezinho enfiado lá. Sempre tem, cara. Eu acho, cara, que. Legal que você falou isso, cara, porque se me perguntasse qual é a minha maior competência, ou talvez o que eu faço melhor hoje nos meus negócios, é a escolha de ponto, cara. Porque eu sei muito bem onde que o meu negócio funciona e eu consigo rapidamente, e eu faço a visita, eu que escolho os pontos, né? E eu faço a visita em todas as cidades para escolher. Isso eu não abri mão do meu negócio, eu não quis muito negócio de software e tal. Apesar de que eu sei que funciona também, sim. Mas eu gosto de ir para as cidades visitar. E eu tenho sempre 2 dias só, eu tenho sexta noite e sábado. E eu tenho que sair de lá com a cidade mapeada. Então eu tenho 2 dias para conhecer as cidades, cara. E eu acho isso muito bacana, entendeu? E eu consigo, acho que eu tenho uma leitura boa, assim, de onde o nosso lugar funciona, onde que é o melhor lugar da cidade para colocar e tal. E, claro, tem uma diferença muito grande você escolher um ponto numa cidade pequena ou numa cidade grande, né? São perspectivas diferentes. Mais numa cidade muito grande, mais no bairro ou mais num bairro muito chique, muito poder aquisitivo muito alto. Você vai abrir no, sei lá, em Alto Pinheiros, Itaim Bibi, ou sei lá, vocês estão com uma operação lá em São Paulo Nova, não estão lá no Tatuapé.
aonde será que funciona Sempre melhor? tem essa dualidade. Agora, numa cidade pequena, você não tem muita escolha. Você tem que ir no coração da Onde cidade, tem. acabou, né? Mas até mesmo na grande, sempre a gente fica naquela dúvida de assim, será que a gente vai para onde é o polo gastronômico ou talvez seja uma oportunidade abrir aonde não tem, cara. Tatuapé é um pouco isso pra já gente. quebrei demais a cabeça com isso, cara, principalmente quando eu tentava lidar com o entendimento se o nosso negócio era gastronomia ou entretenimento. Sim. Porque gastronomia faz sentido você ir para bairro, porque você tem um produto que às vezes o cara quer sair comer alguma coisa rápida ali e tal, informal, ele come. Entretenimento, às vezes o cara não quer sair lá no bairro dele porque ele quer conhecer mais gente e tal, não quer ficar restrito. O bairro acaba sendo mais restrito, menos gente e tal. Então, é sempre uma dúvida. Até hoje não tem resposta, você tem que ir sentindo mesmo em cada caso. Né? Aqui dentro, a gente também é bem criterioso nessa questão do ponto. Eu acho que é o que a gente mais demora. Às vezes, bom, claro que às vezes tem sorte e vem uns pontos muito bons de primeira. Mas, cara, já teve franqueado que a gente reprovou, sei lá, uns 7, 8 pontos. E daí, às vezes, o cara fica até bravo. Pô, eu tô mandando vários e tal. E isso que a gente faz um mapeamento no software para ver mapa de calor, onde passa gente, onde tem mais gastronomia, isso aqui já passa um direcionamento e vem os pontos, a gente avalia dentro dos nossos critérios e a gente deixa uma categoria de feeling. Porque também, tipo, às vezes completa tudo, mas, puta, não é aquele ponto que a gente tava achando. A gente leva muito em consideração o que ele tem pra falar da cidade também. Legal. Puta, aqui é legal, aqui é passagem, aqui a pessoa não gosta de ficar e tal. Porque é justamente a visão que você tenta ter quando você vai até lá, assim. Porque às vezes olhando daqui no mapa, você não tem realmente esse feeling, né? Assim. Mas aí, voltando ao fio da meada lá do Quermesse, falando do ponto do Quermesse que a gente tava falando, hoje em dia... Quando eu olho o ponto tem características muito boas, assim, é uma esquina numa rua que não é tão rápida, ela é uma rua que tem um sinaleiro na esquina seguinte, então os carros andam de uma maneira muito lenta ali na frente do bar, o que é muito bom, não é uma rápida, assim, né, numa rua que o cara passa a 60, 70 por hora, ele passaria a 30, 20, então isso é bom para visualização do bar. Ela tem perpendicular uma rua residencial que tem muita vaga de estacionamento, então também pra gente é bom. É uma rua de 2 sentidos, né, que passa na frente, não é um fluxo só, porque eu pelo menos acho muito ruim ruas de um fluxo só. Quando a pessoa tem que dar uma volta, por exemplo, ela passou de carro na frente do teu bar, para ela voltar, ela tem que dar uma volta gigante. Ou se você tá no caminho só do bairro ou só do centro, que a pessoa depois que ela passou na frente, ela fala, agora já não vou voltar. Sim. Então, uma das coisas que eu levo em consideração. Então, o ponto do Quermesse acabou sendo hoje um bem ponto visual, né? Parece que ele é levantado. É um ponto que funcionou. Mas os primeiros 2 anos foram muito difíceis, assim, né? Foram anos de muito prejuízo, de tomadas de decisões difíceis, de vamos encerrar ou vamos investir mais, vamos pegar empréstimo para continuar. A gente acredita ou não acredita no negócio. Puta, cara, isso é muito louco, né? Porque às vezes você tá vendo ali, os clientes falam bem, os franqueados passam muito por isso, cara. Os clientes falam bem, tá tudo ótimo e a conta não fecha. E aí o franqueado começa a desesperar, em 2 meses o cara já fala, não quero mais esse negócio, vou vender, quero encerrar. Cara, tem que acreditar. Tem um tempo de maturação, né? Tem que acreditar, né, no negócio, assim, tem que ver que tem um plano e tal. Porque realmente não existe a fórmula perfeita, porque assim, você tem que acreditar e tem que insistir, e tem que dar o tempo de maturação, mas ao mesmo tempo, em alguns casos, você tem que saber quando fechar encerrar também, né? Essa conta de saber quando fechar é muito difícil. Porque sempre dá pra fazer uma coisinha a mais. Sempre dá pra vender o carro, sempre dá pra pegar um empréstimo, mas eu acho que tá muito ligado ao sentimento que você tem mesmo do negócio, assim, do amor ali que você pega pelo negócio, sabe? Então, acho que às vezes é isso que determina se você vai querer continuar ou não. Porque às vezes você tem indicadores legais que o negócio pode vir a ser legal e você prefere fechar pra você falar, não tô com essa disposição de fazer isso acontecer mais. 2 anos nessa pegada, tem que ter uma luz ali no final do túnel para aguentar. Tem que ter. A gente, lógico, fez uma série de manobras tal para conseguir ficar. Bom, seguindo então, daí o Quermesse estabilizou, né? A gente continuou com um bar, eu continuei trabalhando no banco tal. Passaram-se mais alguns meses ou anos e a gente resolveu abrir mais uma operação, tentar fazer mais um testezinho e tal. Daí a gente começou essa empreitada dos testes de modelos menores de negócio aí no Brasil. Daí a gente montou um negocinho na Matheus Leme, que era um negócio de espetinhos e tal, que era uma coisa que eu via muito lá em Belo Horizonte, cara. Em Belo Horizonte, que vocês também tem loja lá, né? Em Belo Horizonte não? Tá abrindo. Tá pra abrir, né? Mês que vem. Tá. Aonde que vai ser lá? Perto da Lagoa da Pampulha. Ah, legal. Pô, região boa.
A gente tem o jogo, meu irmão tá montando um bar lá na frente da Lagoa da Pampulha, de frente pra igreja da Pampulha, ela é bem legal. E tem um chopp da fábrica na esquina da Lagoa da Pampulha que é muito legal também. Ali a região é boa. Bom, o que eu tava falando? Que aí vocês começaram a testar, abriram um espetinho. Daí abriu o espetinho, porque era um modelo que funcionava em Belo Horizonte. Sem garçom, fazia o espetinho long neck, meio comida de rua. Isso em 2012. Nossa, Curitiba tava longe de ter. Não tinha nada, cara. E aí, pra você ter ideia, cara, eu fiz um teste naquela época e eu vendia, tinha umas 6, 7 geladeiras grandes de vender long neck e espetinho, cara. E ficava lotado de madrugada, cara. Era o espetinho da madrugada, assim, mas lotava, cara. Não tinha nada, não tinha música, não tinha nada. Era só isso, espetinho e long neck. E a galera se reunia lá tal, e ficava ali na Matheus Leme até de manhã. Porra, legal. E aí a gente fez um teste, falou, vamos colocar um chopinho artesanal. Aí colocamos lá, eu lembro até hoje, que colocamos uma chopeira da Whey e 50 litros de chopp da Whey. Porque uma amiga nossa trabalhava na Whey na época. Ela ainda trabalha, a Silvia. Azedou. Ninguém comprava. Cara, chopp artesanal, só a partir de 2015 aí, pra gente falar numa realidade de chopp artesanal pra comércio de bar. Porque antes disso, cara, não existia. Uma coisa que a gente Não existia, cara. Ninguém queria. Era rejeição total, velho. Um negócio que a gente fala bastante é o tal do negócio do ponto da virada, né? Porque às vezes tá vindo uma tendência e você começa muito antes, cara, você não consegue virar um negócio. Você vai começar sozinho, a galera não vai entender. Aí se você começa depois, todo mundo tá fazendo. Então, tipo, tem aquele momento do ponto da virada que aí que o negócio acontece. Puta, eu acho. O caso do Mr. Hop foi o ponto da virada, não tenho dúvida nenhuma ali, que a gente pegou exatamente o momento certo de fazer o negócio, né? Então, olha como as histórias vão se entrelaçando, né? Então eu tinha lá esse espetinho ali na Matheus Leme, que daí, pô, era legal, mas era espetinho. Então você vende. Espetinho tem um problema de valor agregado, né? As pessoas têm, por cultura, que espetinho é uma coisa muito barata. Sim. Porque come na saída do futebol, né? Negócio de festinha de criança, enfim. Você não consegue agregar valor no espetinho. Então não dá pra você cobrar 10, na época não dava pra cobrar 10 reais no espeto. Tinha que cobrar 5. É impossível, velho. Né? Hoje, imagine, 8 anos depois é difícil pagar 10 no espeto. Imagine se ia pagar 10 lá, né? Não ia. E daí não dava volume, né? Não vendia. Só que um espetinho meu tinha 130 gramas de carne. Quando a gente virou a chave e começou a vender hambúrguer com 110 gramas a 10 reais, aí tinha valor agregado, entendeu? Então, menos carne, uma carne, né, não preciso colocar um mignon para fazer o hambúrguer, né? A gente faz com outra carne mais barata. E aí tinha valor agregado. Então, o primeiro pulo foi ali, o valor agregado do produto. A gente fez essa modificação lá. E aí a gente acabou pegando o gatilho do negócio do chopp artesanal, que deu uma explodida, né? E a gente começou logo no começo. Que daí é meio que entrar um pouco na história agora do Mr. Hop, né? O Mr. Hop nasceu assim, ó, cara. Eu tava nessas experiências ainda, né, de tentar fazer bares e tal, não sei o quê. Nessa época que o Mr. Hop nasceu, só pra colocar todo mundo na mesma página, eu já tinha feito um outro quermesse em Belo Horizonte. Já existia uma operação grande do quermesse em Belo Horizonte. A gente fez lá, então eu tinha feito o espetinho ali na Matheus Leme, e daí em 2013 para 2014 a gente montou um quermesse bem grande lá em Belo Horizonte. Eu tenho família lá e tal, e meu irmão resolveu ir morar pra lá pra cuidar do bar, e a gente montou uma operação lá. E aí aqui em Curitiba eu tava buscando alternativas que fossem menos custosas. Por quê? Porque o aluguel do quermesse era muito alto, o cardápio é muito complexo, e eu tava sofrendo muito com a minha operação lá de Belo Horizonte pela complexidade. É como você fazer uma franquia de uma coisa muito difícil, entendeu? Porque são muitas variáveis para controlar. Pô, era uma equipe de garçom muito grande, uma equipe de cozinha muito grande, produtos todos feitos lá no local. Daí, a tropicalização do cardápio, que é uma coisa regional, assim, o cardápio de petisco é muito regional, daí você tem que ajustar, então você não conseguia repetir. Um exemplo aqui em Curitiba a gente chama caipirinha, tudo é caipirinha em Curitiba. Caipirinha de limão com cachaça, legal. Mas caipirinha de morango com vodka também é caipirinha, a gente chama de caipirinha, né? Só que lá não é, lá daí é caipifruta, caipirosca, caipivódica, enfim, são customizações que você tem que ajustar, e a gente chegou com o cardápio de Curitiba lá, já não funcionava. Então, problema. Falei, cara, não vou conseguir crescer se eu continuar replicando esse modelo difícil, né? E essa época foi a época que eu resolvi sair do banco. A hora que a gente abriu a segunda operação em Belo Horizonte e tal, os negócios estavam andando bem.
E eu falei, agora eu vou sair para tentar me dedicar mais a isso. Foi uma decisão difícil, mas depois, outro dia a gente conta dessa história. E aí o negócio do Mr. Hop foi assim, eu fui com o Vinícius, que era meu sócio, numa feira gastronômica aqui em Curitiba, que aqui tinha muita feira nas praças, né? Feira gastronômica particular, não pública, assim, feira particular. Então iam vários restaurantes, cada um com a sua barraquinha, né? E aí tinha lá comida de tudo quanto é tipo, dos restaurantes e tal, show. E a gente foi num evento ali na frente do Palácio do Governo e foi o primeiro evento que eles trouxeram food trucks para fazer. Primeiro evento de Curitiba com food trucks. Esse movimento começou um dia, eu tava lá nesse dia que ele começou. Tinham 4 food trucks, todos de hambúrguer. E aí filas, assim, todos os restaurantes com barraquinha, fila zero. Todas as pessoas estavam lá para comer nos food trucks, que queriam ver qual era aquela experiência, entender qual que era aquele mundo. E aí eu tava lá com o Vinícius e tinha uma barraca só que não tinha fila, cara. Vocês adivinham qual que era? Que não tinha fila não, que tinha fila. Uma barraca com fila só. Então só os food trucks com fila e uma barraca com fila. Qual que era a barraca com fila? Não. Espetinho. Não. A da cerveja. Porra, da cerveja, não tinha. O cara vendia comida no truck, mas ninguém vendia bebida em truck. Aí eu falei, cara, Vinícius, eu não vou fazer operação de comida em truck, cara. Eu sei o BO que é a cozinha. Essa galera que tem truck aqui, tá montando truck, é tudo maneiro de primeira viagem, era mesmo. Os caras não tem noção do caos que é isso aí. Sem contar que legislação, vamos surfar isso aí, vamos, mas vamos montar uma Kombi de chopp. Não, a gente começou com a Kombi de chopp. Vamos montar uma Kombi de chopp para fazer esses eventos gastronômicos, cara. E aí o chopp artesanal tava pegando tração, entendeu? Porque tava participando dessas feiras gastronômicas já com mais força. As cervejarias aqui em Curitiba começaram a se destacar e tal. E aí a gente montou uma Kombi de chopp. E daí montou o nome Mr. Hop, que era só uma Kombi de chopp. Daí a gente começou a fazer eventos vendendo chopp na Kombi. Só que a gente só pegava evento bacana para fazer assim no começo, né? Então eu lembro até hoje que eu tava até fora do país quando a gente resolveu comprar a Kombi. Eu comprei no cartão de crédito, comprei pela internet, assim. Fizemos uma reforma, a gente mesmo reformou, fez os buracos para passar as mangueiras, aquela porra toda e tal. E fizemos uma Kombi e fomos pro primeiro evento, lá em Ponta Grossa. No primeiro evento de chopp, cara, a gente pagou todo o investimento que a gente fez na primeira Kombi e falou, caralho, vamos montar a segunda. Porque isso que é louco, né? Eu podia, beleza, pegar o dinheiro e falar assim, legal, vou pra praia, vou gastar esse ganho. Eu falei, não, vamos fazer a segunda, cara, vamos fazer outra, porque tem evento pra dar com pau aí no próximo ano e a gente não vai dar conta de fazer tudo. E aí a gente viu várias oportunidades no primeiro evento, que era o seguinte, a gente tava vendendo chopp na nossa Kombi, mas tinha um outro cara numa barraquinha vendendo chopp lá também. Aí no próximo evento, eu cheguei pro organizador e falei, cara, eu quero fazer... Posso fazer, vamos dividir personal, vamos tal. Mas eu quero exclusividade. Não, você não dá conta. Eu falei, eu tenho 2 Kombi de chopp, tal, não sei o que. Daí, beleza. Aí eu comecei a pegar a exclusividade dos eventos de chopp. Então toda a bebida do evento começou a ser minha. E aí o negócio começou a ficar melhor. Daí no 3º, 4º evento, eu tava vendo que todo o chopp era meu. Mas e os drinks? Quem que fazia? Tinha uma barraquinha. Aí eu montei uma Kombi de drink. Aí eu comecei, igual o povo, cara. Eu fui vendo a oportunidade, falava, o investimento é pequeno e vamos fazer. Mas drink no tap ou feito mesmo? Não, feito na hora. Era uma Kombi de carroceria, assim. Baixava uma tampa e fazia... Caraca, tem foto disso? Eu não sabia que essa Tem, história. cara. Chamava Combirinha. Depois manda pra gente, eu vou colocar aí pra galera. Tem, cara, é bem legal. Eu fiz ela com visual meio havaiano, assim, daí o balcão de atendimento da Kombi era um longboard, assim, caraca, sabe? Aí animal. A gente não atendia dentro da Kombi, a gente ficava do lado de fora. Em cima da carroceria da Kombi tinha um balcão refrigerado, assim, que ficavam todos os insumos, as frutas, e o balcão de montagem das frutas. E o balcão para entregar pro cliente era uma prancha de surf, que a gente colocava uns cavaletes, assim. É o sonho de qualquer piada de 19 anos, viajar o litoral, vendendo drink. E trabalhava, o funcionário trabalhava com um cordãozinho havaiano e tal. Era bacana, cara. A gente fez alguns eventos assim. Bom, daí a gente foi fazendo esses eventos, e aí Claro, o mercado é super competitivo, né? E eu era um intermediário no processo, né? Eu comprava chopp para vender. Quando as cervejarias começaram a entender, as cervejarias artesanais começaram a entender esse processo como um todo,
elas começaram a comprar os eventos. Então elas chegavam lá, assim, te dou, sei lá, 70% da receita de bebida eu dou pro dono do evento, mas eu quero a minha marca. Começaram a bancar os eventos. E a gente começou a perder muito espaço. No final desse ano, a gente teve que tomar uma decisão. As Kombis estavam basicamente ociosas, a gente tinha, sei lá, uma meia dúzia de casamento agendado para fazer, mas evento mesmo não tava sustentando. Eu tinha meus outros negócios e tal, mas o Vinícius, que era meu sócio, não tinha, ele só vivia do Mr. Hop. E aí ele falou, cara, então vamos encerrar, vamos vender essas Kombis, vou parar, vou voltar a trabalhar com o que eu trabalhava e tal. Daí eu falei, não, talvez tenha uma oportunidade. Eu tenho um ponto na Matheus Leme que era muito bom, funcionava muito bem, então não sei o quê. E o ponto lá é meu, de dia funciona um restaurante meu lá ainda, só que de noite tá fechado. Por que a gente não arrenda o ponto e monta lá um ponto fixo? E daí a gente vende chopp e vamos vender o que a gente acha que tem que vender de comida. E a gente já tinha discutido muito que nos eventos de food truck estava sendo vendido hambúrguer a R$40, R$50. Era aquela gourmetizada gigante, mas por conta da demanda. A demanda era tão alta e o cara não conseguia vender. Aumentava o preço. Ele nem queria, ele só aumentava o preço. Daí era R$50, R$60 e ia. Ele falou, cara, você imagina se a gente tivesse uma operação de um hambúrguer bacana, bom, não sei o que, e conseguisse entregar isso a um preço, tipo, 10ão. Vindo naquela linha lá do espetinho ainda, né? Mesmo, cara, a gente fez as contas, então vamos fazer. Então, 4 hambúrgueres de R$10 e chopp artesanal. Sei lá, umas 12 torneiras de chopp artesanal. 2014. Então, 4 tipos de hambúrguer, sem batata, sem acompanhamento, sem nada. Sem lugar para sentar dentro do bar. A ideia inicial era, fica em pé, não tem muito lugar para sentar. Usa ali o que tem, um pouco de estrutura e deu. E aí a gente começou com o Mr. Hop, cara. E daí um negócio em 2, 3 meses, assim, já deu uma explodida. O ponto era legal e tal. E acabou funcionando. A gente foi ampliando ele lá mesmo, que eu tinha espaço, porque era um restaurante meu. A gente começou com um pedacinho só, mas a gente foi ampliando, começou a usar o restaurante inteiro e tal. E em 3 meses, o meu pai virou pra mim e falou assim, cara, esse negócio que vocês têm é legal. É legal mesmo. A gente não tinha muita noção, assim, porque a gente tava enfiado com a cabeça lá dentro, né? A gente fazia balcão e tal, os 2 trabalhavam lá, né? A gente ficava lá direto. E aí, meu pai falou, esse negócio é legal, cara, eu queria montar um troço desse pra mim. Eu vou montar um negócio desse pra mim. Ele falou, não queria, não. Ele falou, vou montar um negócio desse pra mim aí. E daí eu falei com o meu sócio, falei, cara, o que você acha da gente fazer uma segunda unidade, né? Pra mim e pro meu pai, tal. Ele ia ficar de fora, né, o Vinícius. Daí ele falou, não quero, tal, não sei o que, acho que não, acho que, puta, nada a ver essa concorrência, sabe? Tipo, 2 na mesma cidade, achou que um ia matar o outro. Daí eu tentei mudar um pouco o approach, assim. Daí eu falei, cara, a questão é a seguinte, meu pai vai fazer. A gente tá nesse mercado faz muitos anos, a gente tem um know-how pra fazer, meu pai vai fazer um negócio de hambúrguer com chopp. A gente tem uma oportunidade, que é, você quer ganhar um carro por ano sem fazer nada? Perguntei pra ele. Daí ele falou, quero. Falei, então tá, então você só precisa usar a marca. Eu vou te pagar uma grana por mês pelo uso da marca. E foi basicamente assim que nasceu o negócio de franquia, cara. Caramba, cara. Porque a gente tava numa sinuca ali de bico entre sócios, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, você quer então ganhar esse carro sem trabalhar? Você quer? Quero. Beleza, então tá, então vamos estipular um valor. Aí no começo lá era tipo 2 mil por mês pra usar a marca. Então a gente pagava lá pra... Quer dizer, essa nova unidade que abriu, a segunda, pagava um valor fixo para poder usar a marca. Onde que era a segunda? Era da Trajano Reis. Essa foi a segunda. Cara, e daí eu acho que você nem começou sabe, a pagar. mas quando a gente começou o Janela, a nossa decisão de fazer hambúrguer foi bem parecida com a tua. Assim, a gente estava em feira e tal, eles me chamaram para abrir o Janela, eles estavam no Guards. Cara, o que vamos fazer de comida? Eu falei, cara, todas as feiras, assim, qual que sempre tá bombando? Hambúrguer. Então vamos fazer hambúrguer. Mas, eu era estudante de gastronomia, não tinha noção nenhuma de porra nenhuma. E eu fazia crossfit com o Vinícius, cara. E eu pedi ajuda e ele me ajudou, cara. Ele falou, cara, você precisa de uma chapa, uma fritadeira, tal, coifa e tal. O cara me ajudou, velho. Ele me levou lá no Mr. Hop da Matheus Leme. Que legal. Ele me ajudou, cara. Que legal, que legal. E aí a marca ficou pra vocês ou o licenciamento você pagava pro Vinícius? Tipo, o licenciamento de marca era pra ele ou... Não, a unidade nova, que eu era sócio também, pagava pra unidade matriz, vamos dizer, que eu era sócio. Então, vamos dizer, a minha unidade pagava 2 mil pra gente, né? Eu ficava com 1.000 e o Vinícius com 1.000, né? Uma ordem de grandeza, mais ou menos isso.
Pô, legal, e abrimos na Trajano, e o negócio continuou, né, acelerando. Deu mais 3 meses, eu falei pra ele, quer mais um carro? Dele, pô, ele falou, tá, quero, qual que vai ser agora? Eu falei, não, eu vou abrir lá em Belo Horizonte. Aí, meu tio lá em Belo Horizonte, meu pai, começou um irmão, não sei o que lá, quermesse lá. Só família. Tudo unidade própria, entendeu? Não era um processo, beleza, mesmo esquema. Mais 3 meses, mais um carro. Ele, pô, onde que vocês estão parados? E eu fui fazendo, cara. Porque eu vi que o negócio era bom, entendeu? Mas eu não queria negócio de franquia, porque na minha cabeça o negócio de franquia era um negócio muito complexo, assim, e que eu não conhecia e tinha um monte de medo. Todas as primeiras eram você com alguém familiar. É. E daí pagava para a primeira loja. Basicamente isso. E assim eu fui fazendo as primeiras lojas, né, cara? Quando a gente chegou num momento que não tinha muito mais gente para colocar, eu não tinha muito mais pessoas para... Não tinha mais família ali para enfiar no negócio, e os amigos vendo que estava se replicando o negócio e a gente, um negócio legal, muitos amigos começaram a bater na porta pedindo a mesma coisa. Falou, cara, se você faz isso para você e pro teu irmão, faz isso para mim, entendeu? Eu pago para vocês uma grana por mês e vocês... Daí eu falei, cara, mas não sei se dá para ser assim, não sei se pode. Aí, não sei se eu tô dentro da lei aqui. Aí fui conversar com o Rafael, que até hoje é nosso advogado. Eu nem sabia que ele mexia com isso, é meu amigo de infância e tal. Daí troquei uma ideia com ele, ele falou, cara, dá pra fazer desse jeito que você quer, dá pra ser mais simples mesmo, não precisa ser tão complexo. Não necessariamente você precisa cobrar um royalties percentual, que isso é uma coisa que eu acho que tá na cabeça de todo um cara que estuda administração, sai da franquia, royalties percentual. Cara, existem outros modelos, não precisa ser esse, né? Então esse era um dos coisas. Outro, você precisa gerenciar 100% da atuação do teu franqueado. Não, você aprende que você não precisa gerenciar tudo, você não precisa estar o tempo inteiro lá fiscalizando o cara, você não precisa estar o tempo inteiro auditando o cara, né? É só você estabelecer determinados padrões, ter uma amarração bacana e tal. Então tem caminhos, né? Mas eu não sabia que tinha, e daí quando a gente descobriu isso, a gente falou, legal, então agora vamos fazer franquia. E aí eu virei minha chave na cabeça, falei, legal, olha, tem pra franquia dar dinheiro... Quantas unidades você tava suas nessa época? Essa unidade, eu tava com 5, acho, cara, 5 unidades. E aí a gente resolveu jogar o negócio para virar franquia, começar a vender nesse modelo, que é um modelo diferente, assim, né? Então a gente começou primeiro, as primeiras vendas foram para amigos mais próximos, daí abriu a loja do Água Verde aqui, depois a gente abriu a primeira do Nordeste, que foi com um amigo nosso também, que foi lá pro Nordeste para Boa Viagem. E as primeiras lojas acabaram saindo assim entre família, sabe? Entre amigos próximos. E aí o negócio foi criando volume. Acho engraçado que a primeira vez que a gente conversou, que eu mandei mensagem pra você, a gente conversou lá no Quermesse. Foi. E eu acho que você tava exatamente nesse momento de meu negócio tá expandindo, várias unidades, mas eu nem sou uma franqueadora. E daí a gente tava conversando sobre isso. Putz, legal. E daí, bom, nesse meio do caminho daí foram surgindo outras oportunidades, né? O Mr. Hop continuou crescendo. Quando a gente tinha só unidades próprias do Mr. Hop ainda, eu criei o Porks. Que foi também por uma oportunidade, igual a oportunidade da caipirinha lá, que eu comentei antes. Você sabe, não dá pra você ter 2 unidades da mesma marca, uma do lado da outra, né? Não faz sentido eu abrir um Mr. Hop aqui e abrir um do lado. Eu tinha que ter uma outra marca, porque apareceu um ponto. Entendeu? Então a gente tinha um ponto muito bom. Ponto, né? A gente tinha um ponto muito bom lá em Belo Horizonte e apareceu um ponto muito bom do lado, uma distância assim, de 2, 3 quadras, um pontaço. E aí eu falei, bom, vou montar um negócio pra mim. Não imaginei que ia nascer uma franquia dali. Sim. Falei, vou montar um negócio pra mim. E aí a gente montou o Porks, focado no mercado. Nasceu lá em Belo Horizonte. Focado no mercado mineiro, um cardápio só de carne de porco, porque é a carne mais consumida lá, assim, né? Nos botecos e tal. Fiz um cardápio bem de comida de boteco mineiro e tal, mas dentro da mesma proposta. E aí as marcas foram crescendo meio juntas, sabe? Porque tudo que ia se desenvolvendo, que eu pensava e desenvolvia para uma marca Porks, eu replicava na outra. Mas essa era só você. Essa era só eu. E vice-versa. Então as marcas foram crescendo juntas e se alimentando. E o grupo foi ficando forte. Então quando a gente ia, por exemplo, vender uma loja, ou para uma entrevista com um franqueado de novas lojas, ou para uma matéria de jornal... Porra, o que você tem? Sou dono da franquia do Porks, do Mr. Hop, sou dono do Quermesse, e ia listando tudo que é. Então você fica mais robusto, né?
Então começou a fazer bem, assim, você tem um monte de negócio. Começou a ser um negócio que era produtivo, assim, do ponto de vista de confiança das pessoas, de venda, de experiência e tal. Então foi legal. E aí o Porks começou a se desenvolver bastante também. Eu não acreditava que ele sairia de Minas. Mas eu tive a oportunidade também num grande ponto, que foi um ícone aqui da cidade, que foi o Porks do museu, né? E... Tristeza, né? Nem me fale. Mas Quantos anos, só pra quem não é de Curitiba, o Porks ficou no principal, um dos principais pontos turísticos de Curitiba, abriu lá o primeiro e ficou quantos anos? Ficou 5 anos lá. 5 anos e recentemente acabou fechando por conta de uma obra que vai ser feita no local. Vamos construir um prédio no local e tal, e daí a gente não conseguiu continuar lá. Mas daí eu acabei tirando o Porks de Belo Horizonte, fiz aqui em Curitiba, daí deu certo. E aí começaram a sair algumas matérias falando desse modelo e tal, e daí a gente começou a ter procura de pessoas pro Porks também. Eu falei, bom, então isso aqui vai acabar virando uma franquia. Daí eu formatei tudo para virar franquia e virou franquia. E aí foi crescendo e tal, isso aqui tá bem legal hoje. E hoje é a marca que eu trabalho mais, né? E só para entender, em que tamanho que chegou o Mr. Hop até você sair e quanto tava o Porks? Eu saí com 43 lojas ano passado, acho que foi isso que eu abertas. saí. Abertas, né? 43 lojas. E o Porks na época tinha umas 15, 16. E agora o Porks tá com? O Porks tá com 52. O Porks tá com 52. E agora começou a franquear o Fish Me também, né? Daí o Fish Me é outra marca que veio se desenvolver. Você tá acelerando, cara. Não, mas as coisas elas são muito próximas, né, cara? É engraçado, assim, é bem aquele negócio de vendo as oportunidades e tentando criar negócios, porque eu via que tinha um dinheiro ali, vamos dizer. Isso é muito engraçado. A gente tem algumas marcas, a gente fala no nosso portfólio, que na verdade a gente surgiu um ponto e daí a gente falou, cara, nesse ponto daria muito certo isso. A gente montou todo o projeto. Todas as vezes a gente perdeu na briga do ponto. Puta, ou a luva, ou não sei o quê. E a gente perdeu. Mas a gente montou o projeto. A ideia tá lá. E a ideia tá ali, porque, tipo, realmente, a gente tá todo dia, a gente tá ali, tá nesse mercado, a gente tá, o que poderia acontecer, qual que é a oportunidade. Aí vem o ponto, você fala, nesse ponto daria muito certo isso. Alguns, é engraçado que a gente acha que talvez daria certo naquele ponto, mas não fica pensando se daria para replicar. Hoje em dia, que com a franquia, a gente já começa pensando no negócio, no como que daria para replicar. E eu acho que até corta um pouco algumas coisas. Porque, por exemplo, o replicável, ele não pode ser tão personalizado como o Quermesse, por exemplo. Sim, não dá. Então, a história do Fish Me, ela tá ligada com a história do Porks e do Bar do Açougueiro, que eu vou falar agora. Carne de porco é um petisco muito legal de se trabalhar para boteco, assim, tal, não sei o quê. Mas de uma maneira ou de outra é um tipo só de carne, né? É muito nichado, assim. Então eu sempre gostei muito de churrasco, sempre quis ter um negócio meio de churrasco, assim. Sempre. Só que eu não sabia muito bem o que. E eu fiz uma viagem, estava fora do país e encontrei um lugar que chamava The Butcher's Daughter. A filha do açougueiro. E é um restaurante vegetariano. De brunch e tal. Só um negócio bem bacana, assim, cara. É uma rede lá é uma rede nos Estados Unidos, assim. Essa loja que eu fui era no Brooklyn. E aí eu sentado, tomando café, eu e minha esposa, Tati, a gente sentou e a gente definiu o nome. A gente falou, cara, nós vamos ter um negócio chamado Bar do Açougueiro. Porque, tem a filha do açougueiro, daí eu falei, vamos fazer o Bar do Açougueiro e tal. Porque o nosso negócio sempre foi bar, né? Sim. Sempre quis mais bar do que restaurante. Daí eu fiquei com o nome, e esse nome ficou na gaveta. Mas eu imaginei que eu ia fazer um negócio meio de churrasco americano, que o cara passava com a bandeja, pegava as coisas que queria e sentava com chopp, comia e ia embora. Que é muito o modelo americano de churrasco, assim, tal. Eu achei que talvez fosse alguma coisa nesse sentido. Aí vim pro Brasil. Aí passou um tempo, eu encontrei o ponto. Eu achei um ponto lá na Avenida dos Estados, né, que próximo, inclusive, de onde a gente tá. Uma esquina enorme. Então eu falei, cara, esse ponto é muito bom. Vou montar o Bar do Açougueiro aqui. Só que para montar o Bar do Açougueiro lá não tinha nada a ver esse modelo de serviço de bandeja com o negócio. Aí era um modelo que não tinha nada a ver. Eu tava mais pro bairro, às vezes a galera... E aí, nesse caso, a importância foi o ponto, entendeu? Eu achei o ponto e daí eu tive que adaptar o negócio que eu queria ao ponto. Daí a gente criou um bar de petiscos de churrasco com algumas coisas que eu queria, que é sem ter o garçom, o cara tem que levantar e ir no balcão para fazer os pedidos e tal. Mas com louça reduzida, né? Mas não consegui. Daí eu adaptei, aí fui adaptando, cara. Então, a gente sempre fala que tem duas maneiras, assim, quando você quer abrir um negócio.
Uma delas você tem uma ideia de negócio, você vai atrás de um ponto que combine com a tua ideia. A outra é você encontrar o ponto e falar, cara, acho que aqui dá esse tipo de negócio, dá esse tipo de negócio. Eu gosto muito mais da alternativa primeira de encontrar uns pontos e daí ver o que funciona ali, sabe? O próprio Janela foi o ponto. Foi o ponto que nome criar aqui. O nome Sim, já virou... porque veio da janelinha que tinha. Exatamente, tinha uma janela lá. E eu almocei hoje com meu pai, e daí eu falei, pô, ano que vem tô querendo dar uma viajada. Pra quê? Vai fazer o quê lá fora? Eu falei, fora do... Eu falei, pai, referência. Referente pra gente, é igual. E uma coisa que eu tenho um notes aqui, que sempre que eu tenho alguma ideia, cara, às vezes de um prato, às vezes de uma decoração, às vezes de um nome, eu escrevo nesse notes. Pode ser que não tenha uma ideia para aquilo agora, mas tipo, um dia vai fazer sentido. Claro. Eu sempre vou anotando tudo. Tem que fazer isso mesmo, cara. Que a gente que é desse ramo e cuida dessa parte criativa do negócio, tem que fazer. Mas aí o Fish me veio de um desdobramento pro Bar do Açougueiro, assim, que é legal. O Bar do Açougueiro trabalha com carnes. Podia fazer um negócio de frutos do mar, né? Não é muito comum ter bar de frutos do mar, geralmente é restaurante. Então daí eu tô buscando uma linha ainda de trabalho. O Fish ainda está em pleno desenvolvimento. Existem 2 unidades só. A gente já abriu para franquia, mas a gente ainda não está explorando com força a venda de franquias, porque a gente ainda está elaborando qual é o melhor caminho. Pra você ter ideia, o bar de Curitiba tem 110 lugares e o de Cascavel, que é a outra unidade que eu tenho, tem 700. Mas o de Cascavel, eu acho que é o bar mais sensacional em termos de bar. Lá é não foda. Tô falando do Fish, em bares do Brasil. Lá ficou fora da curva, cara. Lá ficou A logo. gente passou no Porks lá de Cascavel. Também bem legal. Enorme, né, cara? E é a mesma pessoa envolvida? Não. Não, são conhecidos e tal, mas não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. E o açougueiro nunca teve ideia de franquear, porque é uma operação Então, complicada? daí o açougueiro, cara, a gente ficou nessa, né? E eu sei hoje as contas de a partir de que momento que uma franquia passa a ser rentável e valer a pena o esforço. E baseado nesse estudo, eu cheguei à conclusão que o açougueiro não vale a pena fazer franquia, pelo menos por enquanto. É um bar mais complexo, que exige um investimento inicial muito mais alto. Então, por exemplo, eu sei que tem uma aderência de vender franquias até R$250 mil. Você consegue emplacar uma quantidade grande de venda de franquia até R$250 mil. Quando você passa para casa de 800 mil para cima de investimento inicial, por mais que tenha payback bom, por mais de tudo isso, já limita demais o número de pessoas que estão dispostas a investir nisso. E geralmente o cara que está disposto a investir nisso é só investidor mesmo. Ele não vai querer atuar. E o meu modelo de franquia, o cara precisa atuar. Então, esses são alguns aspectos que me levaram a falar assim, não, esse talvez seja um bar que tenha que ter unidades próprias. Mas né? isso... 5, 10, né, com sócios e tal, mas não vai dar para fazer franquia. Isso é legal de observar. Todo mundo acha que tudo pode ser franqueado, né? Esses dias um amigo meu veio me procurar porque um amigo dele tinha um negócio X e ele queria que eu ajudasse a franquear. E, cara, não é bem assim, né? A gente mesmo, o pensamento de começar a franquear o Janela veio em 2019. Só que quando a gente sentou para fazer o estudo, a gente olhou nesse mesmo cálculo, assim, tipo, com quanto tempo começa a valer a pena? Cara, nesse modelo que a gente tem hoje, não vale a pena. Quando veio 2020, enfim, pandemia e tudo mais, que a gente teve um tempo para olhar para dentro, a gente começou a corrigir muita coisa na nossa operação, deixar mais prático, processual e vários, até na nossa mesmo. E daí que pôde franquear, porque senão, um exemplo básico que a gente fala até hoje é o gengibre. Hoje a gente tem a nossa receita do gengibre, que vai em todos os coquetéis. Cara, antigamente, chegava o gengibre in natura, você cortava o gengibre, você fervia o gengibre, daí você coava, daí você batia no liquidificador, daí você fazia não sei o que, misturava, cara, ficava um dia inteiro. Era 3 horas pra fazer a espuma de gengibre. Pra fazer pro final de semana era um dia, você tirava um dia inteiro pra fazer o produto pro final de semana. Hoje em dia, isso foi bizarro quando a gente assumiu pro carnaval. A gente que foi trabalhar no carnaval, porque a gente tinha dado uma meta pra equipe, eles bateram, ficaram em casa descansando, a gente foi trabalhar. E, cara, tava acabando o gengibre e, assim, a gente que desenvolveu o extrato junto com a indústria, só que depois que a gente desenvolveu o extrato, eu não tinha feito ainda. E daí, quando eu tava acabando o gengibre, eu falei, cara, ferrou, porque não vai dar tempo de fazer o gengibre. Nisso, tinha um pessoal do time lá bebendo, ele disse, não, peraí que eu já faço. Cara, o cara foi em 5 minutos, o cara voltou, tipo, com 20 litros prontos. Eu falei, como assim? Como que você vê? Ué, é só colocar o extrato, colocar na água, o açúcar tá pronto. Eu falei, é isso. Eu tive uma vantagem nisso, que como eu fui fazendo lojas próprias minhas, replicando o mesmo modelo, eu fui cortando todos os processos complicados para poder eu mesmo ter outras lojas, né?
E daí eu aprendi isso. Quando virou o meu franquia, pra mim, cara, sinceramente, quando o meu negócio virou franquia, pra mim foi como se não tivesse acontecido nada. Porque eu já tinha tudo pronto, já tava tudo mastigado, eu já tinha feito tudo pra mim antes e pro meu irmão, pro meu tio, pra turma que tocava as minhas lojas, entendeu? Então eu tive um processo muito mais simplificado, assim. Mas é isso, a franquia tem que ser simples, cara. Simples, cara. Hoje em dia o Janela é um negócio muito melhor e muito mais simples, muito mais fácil. Sim. Mas vamos criar do zero uma marca. Cara, eu acho que a operação do Janela é talvez um tanto quanto complicada demais, assim, pra ser franquia. É uma operação que fatura legal, uma operação que tem muito potencial. É por isso que no perfil a gente já não consegue colocar um perfil investidor, igual. Sim. Nosso perfil também é barriga no balcão, porque, cara, o cara precisa estar presente, porque senão Cara, que mais? Não, pô, achei animal. Uma curiosidade, cara. Dentro do Porks ali, qual estado você vê que mais aderiu à marca? Assim? Porque, eu explico por que eu tô perguntando. A gente, quando começou a expandir, a gente achou que teria algumas barreiras em alguns estados. E hoje a gente tá vendo que, por exemplo, a gente abriu Paraíba lá, João Pessoa, cara, tá sendo legal. Quando eu cheguei na cidade, falei, cara, vai ser animal. Aonde que é lá em João Pessoa? Em Manaíra, o bairro. Nós temos um lá no Bessa. O Porks é no Bessa. Cara, então, eu não deu tempo de eu ir, mas eu queria ter visitado lá. O Porks é no Bessa. E, cara, eu achei animal, assim. Eu falei, cara, então quer dizer que não tem tanto essa barreira. Eu acho que hoje já tá muito mais... Não, eu vejo o contrário, cara. Eu vejo muito mais oportunidade do que barreira, sinceramente, assim. Eu acho que as pessoas gostam muito de consumir Curitiba. E quando elas sabem que a marca é daqui e tal... ou do Sul, né? Que eles falam, a marca do Sul e tal, eles têm uma aceitação bem grande, assim, eles sabem que são produtos de qualidade, que o processo é diferente. A gente chega lá com um tipo de atendimento e um processo de qualidade, assim, que eles não estão muito habituados no dia a dia, assim, né? Então a gente, talvez, eu tenho uma teoria a respeito disso, assim, que Curitiba, cara, é uma cidade que a gente só consegue aproveitar para trabalhar mesmo e faturar metade dos dias do ano, porque a outra metade está chovendo demais ou está frio demais, então você não consegue trabalhar todos os dias. E aí nesses dias que sobra, todo mundo está aberto e todo mundo quer faturar. E aí todo mundo tem que inventar milhões de alternativas para faturar. Então a gente tem promoção para todo tipo, para todo dia, para toda hora, sabe? Tem um mix de produtos para atender todo tipo de público. Então a gente cria estratégias que daí quando a gente vai para um lugar que tem... Você consegue aproveitar 95% dos dias do ano, que você nem precisaria todas essas estratégias, você tem muita munição para queimar. Então você acaba conseguindo faturar mais, isso, entendeu? Né? Em termos de qualidade de produto e atendimento. Também. Então, isso que eu acho, e não só na gastronomia. Curitiba, ele é o mercado de teste de um monte de coisa. A cervejaria vai lançar cerveja, lança primeiro em Curitiba para ver como que a galera vai aderir. Banda, vai lá pra passar um tempo em Curitiba, vai fazer show lá pra ver se a galera vai curtir. Cara, louco assim pensar, porque... Agora, eu tinha medo do Rio Grande do Sul, mas abri uma loja em Santa Maria, a gente abriu recentemente em Santa Maria lá no Rio Grande do Sul, e sucesso total, assim, aderência bacana, mas eu tinha muito medo do Rio Grande do Sul. Líder de venda do mês passado. Então, Rio Grande do Sul, uma aderência legal. Tenho ainda minhas ressalvas com Santa Catarina, assim, é um estado que eu gosto muito, amo, né? Todo mundo daqui do Paraná gosta muito de lá, mas os negócios lá nas cidades pequenas, assim, não sei, acho que tem mais um regionalismo maior, assim, até do que em outros lugares. Pro resto do Brasil vai super bem, o lugar que eu vou melhor é no Distrito Federal, ali, as cidades... Brasília, cidades satélite ali que tem bastante loja lá, a marca tá muito forte lá. Abrir Brasília e ainda não abrimos. Você que tá assistindo e que tá querendo abrir um bar. É legal. É uma região muito boa, cara. Brasília e de Florianópolis. Incrivelmente nunca apareceu alguém pra... Florianópolis é uma cidade bem difícil, eu acho, assim, por causa... É separada. Elas são várias cidades dentro de uma ilha, na verdade, né? Porque cada inglês é um canto, é quase que uma cidade, né? Então, aí o outro lado, enfim, aí é uma cidade mais complexa, assim. Agora, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande com São Paulo capital, cara. Eu ainda sofro muito, assim, eu acho que é difícil a gente se destacar lá. Acho que talvez a gente seja sempre só mais um na cidade, porque abre tanta coisa e fecha tanta coisa em São Paulo todo dia, toda hora. Coisa muito boa, muito diferente, né? E tem uma renovação muito grande do negócio. Então é uma cidade que eu tenho bastante dificuldade, assim, em entrar, assim, e ter muito sucesso. Nosso Tatuapé foi o que casou muito bem, assim, com a marca.
Mas já patinamos em outros lugares de São Paulo também. Assim. Em São Paulo, a gente tem um pensamento um pouco daquele que eu tinha falado de talvez dentro do meio badalado a gente seja só mais um. Então a gente, em todas as unidades que a gente vendeu, a gente tá um pouco fora da onde é o fluxo noturno do lugar. A gente tá mais pro lado do bairro. Pô, Tatuapé, Santana, Zona Norte. Aí agora Perdizes, que, tipo, pra cima da Vila Madalena. Brooklyn, pra baixo da Vila Madalena. Então a gente tá no entorno. Nas últimas unidades que eu fiz lá, eu tentei ser o mais assertivo possível, assim, do ponto, assim, né? Eu acabei indo para lugares onde eu falei assim, cara, aqui não vai dar errado. Então, assim, por exemplo, eu já tive um bar na Vila Madalena, um Porsche, que não deu certo lá na Vila Madalena. O nosso janela, o primeiro janela na Vila Madalena era meia quadra. Lembra que a gente falou, né? Quadra. Talvez a gente tivesse 3 quadras para cima do que tinha que estar. Exatamente. Né? Só que agora eu montei do lado do São Bento, ali na esquina das Picoelta, que eu não sei o outro nome lá. Lá embaixo. Legal. Ali, não tem, por exemplo, o da Augusta, tem o da Augusta também. Tá no principal ponto da Augusta hoje, o ponto que tem mais movimento da Augusta. Também não tem erro, mas tá em São Paulo não tem erro. Agora, quando eu tento me mexer mais para dentro de outras regiões de São Paulo, eu ainda não consegui ainda tão bem. A gente tem um no Brooklyn também bem legal, mas assim, ainda não é uma cidade que me incomoda, assim, eu não consigo ainda me sentir à vontade lá com o negócio. Eu acho que em muitas cidades a gente tá vendo pelo menos assim, quando o janela chega, é uma coisa nova, diferente e putz... E vira uma referência na cidade rápida, exatamente. Né? Todo mundo quer ir ver. São Paulo tem muita oferta. Então todo mundo quer conhecer. São Paulo é prefeito vai na inauguração. Tipo isso. Mas legal. É complicado. É que tem uma galera muito grande, muito boa. Tipo, a gente que vende hambúrguer. Porra, hambúrguer em São Paulo... Eu estive em Nova York esse ano e eu comprovo que São Paulo dá um pau em Nova York de hambúrguer, assim. Então é difícil, cara. São Paulo é ser sempre mais um. Sempre tem alguém com mais dinheiro, com mais vontade, sei lá. E é difícil se destacar, né? Por que o cara vai escolher ir no teu e não vai no outro, né? Em São Paulo é difícil. A gente tá caminhando pro final aí, passou meio rápido. E nesses momentos finais, na verdade, a gente quer saber um pouco mais do Zé mesmo, o que ele come, bebe, o que ele gosta de fazer nos horários que ele não tá trabalhando. Então, pelo que acompanha, é um pescador nato. E pela camiseta também. Esse aqui. Cara, velho. Qual que é o prato preferido aí? Estrogonofe camarão. Memória afetiva, talvez. Camarão. É o prato que me lembra muito. Onde que tem um estrogonofe camarão bom aqui? Na petiscaria do Vitor, ali da Manuel Ribas, cara. Talvez seja o melhor da cidade. E beber? Cara, eu não sou muito beberrão, assim, sabe? Eu bebo bem pouco pra dono de bar. Pra dono de bar eu nem bebo, então. Eu bebo pouco. Que já bebeu muito, né? Eu acho que é a facilidade que a gente tem o acesso. Sabe que a gente tem isso aí também. Já foi a época de tomar muito. Eu bebi não sou mais tanto. De Gardes, que a gente tinha o Gardes, cara, eu bebi muito. Drinks, porque assim, eu não tinha o contato com esse mercado tanto. Foi o nosso primeiro. Então, cara, comecei a conhecer todos os drinks, todas as bebidas. Então, cara, queria experimentar tudo. Tudo era degustação. Tudo era coisa nova, assim, cara. Então, eu bebia tudo. Na nossa carta de drinks, eu bebia tudo que ia inventar, chopp e tal. Cara, depois, quando veio janela, cara, eu bebi mais nada, assim. Acho que aparece tanto na frente que você já nem... Muito difícil. Não é mais novidade. Até hoje a gente ia começar o podcast e falei pro Zé, Zé, o que vai querer beber? Tem até cerveja. Não pode ser uma água mesmo. Não dá, senão não vira. Mas, assim, eu não tenho em Curitiba, assim... Em Curitiba não tem lugar nenhum, assim, um lugar que fala, vamos sair pra beber, eu gosto de ir lá nesse lugar, assim. Geralmente o que eu gosto é de lugar que eu sou, assim, fico bem à vontade, lugar mais quieto, eu não sou muito de agito, assim, não gosto de bar muito cheio, eu gosto de restaurante menor. Sempre procuro estar mais escondido do que tão... Eu acho que é porque a gente vive o outro lado, né? Tá todo tempo atendendo muita gente, lugar muito cheio, que a hora que você sempre tem o tempo pra você precisa voltar pra uma muvuca maluca, E também porque eu procuro coisas muito diferentes do que a gente trabalha, assim, porque senão você vai e você continua trabalhando. Se eu for num lugar, por exemplo, se eu for jantar um dia com a minha esposa no Janela, vou ficar o tempo inteiro comparando a tua operação com a minha, né? Isso eu faço assim, isso ele faz assim, você faz assim, ele faz assim. Você não relaxa. Então você tem que ir numa operação gastronômica que não tenha nada a ver com o que você faz. Porque daí é um momento de relaxar, você tem que desligar a cabeça, difícil, né, cara? Você tá trabalhando com todos os ramos. Porco, peixe, bar, daqui a pouco o cara vai ter que... Você sabe que eu, por exemplo, lá no Quermesse, eu dificilmente como alguma coisa lá, assim. Quando eu trabalhava lá, ficava lá de noite, eu saía de lá e ia comer em algum lugar.
Aí depois no Mr. Hop eu também não comia mais hambúrguer. Dificilmente eu como hambúrguer hoje em dia, assim. Dificilmente, só o do Janela que eu como, o resto eu não como. Mas não como mesmo, como muito pouco hambúrguer. Aí depois montei o Porks, cara, negócio. Aí eu resolvi montar um negócio de churrasco, né? Que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tomara que eu não pare de comer churrasco, cara. Mas esse eu acho que eu não vou parar, não. Mas você tava dando uma prévia ali de talvez alguma coisa de pizza, não tava? Uma época? A gente tenta... cara, é que eu nem contei pra vocês todos os negócios que a gente fez, não deu certo, porque senão eu ia precisar de 5 horas de vídeo aqui. Eu tive um restaurante italiano já, que chamava Mia Trattoria, que não deu... Quer dizer, deu certo, mas a gente encerrou. Muita lição aprendida, foi bem legal. A gente montou um negócio de pizza, chamava Little Joe, um bar de pizzas e tal, não sei o que. Lá em Belo Horizonte também acabou não dando certo, e a gente fechou. Então assim, a gente vai tentando, cara. Vai tentando, vai vendo onde tem oportunidade. Isso aqui pode ser legal, vamos tentar. Não arrisca muito, se perder não perde muito, se der certo a gente investe mais. Aí vai tentar todo mundo só vê a parte boa, né? Mas tem que ser, cara, porque esse nosso mundo assim é muito assim. Eu gostei do que você falou ali, de pegar exatamente o momento que a onda tá vindo, né? E às vezes você entra no mercado na hora errada, e às vezes você mais cedo ou mais tarde. Então a gente fica tentando entrar na hora certa, né? A hora que você acerta a hora, você continua. Tem que acertar né? Acertando mais que errando, tá tudo certo. Tem que ir tentando. Enquanto a gente vai envelhecendo e vai mudando os nossos hábitos, os nossos negócios vão acompanhando a gente, né? Então hoje eu faço mais... Eu tenho uma tendência de fazer mais bares parecidos com o meu momento de vida agora, de coisas que eu gosto de consumir, de eu acho que você tipo de acerta serviço. Mais, né? Você acerta, porque você sabe o que Exato, a pessoa gostaria de consumir. Então, é isso. Mas só rapidinho, a gente estava comentando isso faz pouco tempo, assim, que, a gente tá com 5 anos de janela. 5 anos atrás eu tinha 25, então a gente estava discutindo, cara, será que a gente não tá muito velho para pensar em campanha, em produto? Aí a gente contrata um monte de gente muito mais nova para perguntar. Cara, e aí, como que é? O que estão fazendo hoje? Como que é? Qual que é a linguagem? A gente não tá mais no rolê. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, cara. Eu acho que ter essa consciência já é o... Já tá na frente. Já tá na frente, cara. Já tá na frente. Isso é muito bom. Para fechar, assim, indica alguns... Vou pegar já que você falou bastante de Belo Horizonte, um lugar de Curitiba, um de Belo Horizonte e um de fora. Sei lá, que você gosta de ir, assim. Tipo, cara... Tá, vou começar pelo primeiro de fora, que tem um lugar que eu sou muito fã, que fica lá em João Pessoa, na Paraíba. Chama Reserve Garden. Cara, pra mim é o restaurante mais incrível do Brasil. Mas não porque é o mais caro, não porque tem a gastronomia melhor, mas é porque eu nunca vi um lugar tão legal, cara. É uma casa, um jardim de esquina, um paisagismo, cara, sensacional, você come. Cara, eu não sei nem explicar. Reserve Garden. Reserve Garden. Animal, cara. Animal, Reserve Garden. Em Belo Horizonte, cara, não tem um lugar, mas eu gosto muito toda vez que eu tô lá, principalmente para quem é empreendedor e dono de negócio, eu gosto de ir num lugar que é o Mercado Novo. Cara, a gente se apaixonou, sensacional. Porque lá você consegue ter insights, cara. Lá é um lugar de referências, assim. São todas operações minúsculas, com coisinhas pequenas, monoproduto, não sei o quê, mas às vezes você sai de lá com uma ideia nova na cabeça que muda a tua vida, assim. Então, você consegue num espaço de 2 andares que tem de loja lá, se visitar, sei lá, umas 50, 60 operações. Então, Belo Horizonte eu iria lá. Você lembra o lugar que a gente comeu lá? Que eu gostei bastante. Cara, não lembro também. Era com T, não era Tupi? Putz. Era algo assim. Mas era muito, realmente. A gente saiu de lá, daí a gente comeu um picolé que tinha lá também. Cara, é muito legal. Legal, né, cara? Eu gosto demais lá. E você me perguntou de mais algum lugar? De Curitiba, cara. É mais difícil falar de Curitiba, cara. Meu só Deus. falar os dele, né, pô? Não. Cara, eu vou falar de um lugar né? nesse perfil que eu falei, que é pequenininho e tal, não sei o que chama Curry Pasta. Legal. Que fica ali na Manuel Ribas, no início da Manuel Ribas. É um restaurante que tem massas e carnes, mas tem como base o curry, como tempero, tem vários tipos de curry do mundo inteiro, tal, não sei o que. O Rafael, que é o chefe lá, um cara bem bacana. E pequenininho, gostoso, honesto, sabe? Legal de ir. Super justo. Super bacana. Eu gosto muito de lá. Legal. E pra terminar, o açougueiro novo que abriu agora, né? Pô, açougueiro do Batel, né, cara? Nossa, tá lindo demais. Pô, obrigado, cara. Legal. Obrigado. Eu não tinha ido daqui. Daí abriu lá, do lado da minha casa. Daí eu falei, não, cara. Daí fui. Eu achei muito bom. Cara, a gente vai terminar aqui, a gente podia montar um grupo com o Zé. Sempre que ele vê um ponto, ele fala, não tem ideia pra esse ponto. Ele manda aí, tá aqui o ponto.
Cara, muito massa. Valeu. A gente chegou pro final aí. Queria agradecer muito a participação. Tem que voltar mais uma os vez. insights. Mas tem história, velho. Realmente. Só falando na parte boa ainda. Exato, cara. Não, tem que ter um especial Perrengues. Porque, pô, a gente também, meu Deus, as coisas que a gente fez não deu certo. Legal. Mas essa é a experiência. A gente vai deixar aqui na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, os arrobas aí de todos os empreendimentos do Zé também, enfim. Aí vocês conseguem encontrar, tanto quem quiser abrir franquia quanto quem quiser seguir, para ver todas as novidades. Valeu. Isso aí, eu que agradeço. Valeu. Valeu, Zé. Valeu, gente. Obrigado.